Olá, prezados irmãos e irmãs. É com grande alegria que nos reunimos hoje aqui de forma virtual para refletirmos juntos uma das questões mais intrigantes e esclarecedoras da doutrina espírita. A grande pergunta: o espírito após a morte pode se manifestar sobre a matéria? Esse vai ser o nosso tema de estudo e reflexões de hoje. A forma como o espírito ele reage com a matéria, seja no plano espiritual, seja no plano material. Mas antes disso, para nós nos harmonizarmos, vamos à página de preparo e após isso, em seguida, faremos nossa prece para começarmos as nossas reflexões. Então, a página de hoje é do livro Seara dos Médios, de Emmanuel. Nós vamos ler a lição 78, denominada Fenômenos. Ateus diversos pedem fenômenos que os constranjam a crer na evidência do mundo espiritual. No entanto, é forçoso convir que se fenômenos ajudam convicções, não alteram disposições. Nesse sentido, é justo assinalar que o espírito encarnado sobre a Terra reside transitoriamente num corpo em cujas intimidades se processam transcendentes fenômenos anímicos, que ele, de modo geral, não procura auscultar ou compreender. Para sustentar-se, tem o coração por bomba vigorosa e infatigável, pulsando cerca de 78 vezes por minuto, mas levando-se e age à custa desse apoio, sem nada perguntar a si mesmo quanto a isso. Para respirar, usa os pulmões, semelhantes a filtros surpreendentes, com trabalho ininterrupto na oxigenação incessante do sangue. Contudo, repara as próprias forças a cada instante, sem ponderar nos prodígios da hematose. Para pensar, conta com o cérebro, precioso maquinismo articulado por bilhões de células, a se definir por funções específicas. Entretanto, efetua as mais complexas associações de ideias sem qualquer preocupação pelos mecanismos da mente. Para ver, dispõe os olhos, câmara fotográfica em cuja retina trabalham milhões de unidades celulares, com serviço determinado para as horas de luz intensa e para as horas de sombra. No entanto, enxerga espontaneamente, sem meditar nos poderes sublimes da visão. Para escutar, possui o ouvido, notável caixa acústica a estruturar-se em compartimentos diversos, destinados
ao registro dos sons, mas ouve sem a menor admiração pelo portento auditivo. Para exprimir-se, traz consigo a laringe por verdadeiro instrumento musical, destinado à produção fisiológica da voz. Contudo, expressa nas mais diversas línguas, sem refletir nas maravilhas da fala. Para onde se volte, a criatura humana encontra fenômenos e mais fenômenos a lhes requisitarem as faculdades da interpretação. No entanto, se ainda não procura apreender a espiritualidade que carrega por dentro de si mesma, como aceitará a espiritualidade que a desafia por fora? Fujamos ao propósito sistemático de provocar fenômenos, com o objetivo de impor ao homem a certeza de sua sobrevivência além da morte, porquanto de fenômenos múltiplos o caminho que ele percorre está cheio. Divulgando o estudo nobre e alicerçando as nossas palavras nos exemplos, ajudemo-lo tanto possível a simplesmente raciocinar. Emmanuel. E agora, meus irmãos, vamos abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos, pensar em Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus, e nessa espiritualidade amiga que se encontra aqui nesse momento para nos auxiliar. E que possamos dizer assim: Deus Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, que nesse momento possamos entrar em oração e agradecer por mais uma oportunidade de trabalho e aprendizado edificante. Agradecemos principalmente a Ti, Mestre Jesus, por todos os ensinamentos que nos deixou, para que possamos vencer todos os obstáculos que se encontram em nossa caminhada, em nossos dias. A espiritualidade boa e amiga que possa nos auxiliar para que tenhamos tranquilidade, harmonia em nossas vidas. Sabemos, acima de tudo, Mestre Jesus, que nunca estamos sozinhos, que sempre nos ampara. Então, que nos dê discernimento em nossas decisões e fortaleça nossa fé, renove as nossas esperanças, para que possamos continuar a nossa caminhada nessa estrada de amor e luz. E assim, em Teu nome, Mestre Jesus, em nome dos benfeitores espirituais responsáveis por esse trabalho de amor, mas acima de tudo, em nome de Deus, vamos iniciar mais um momento de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, como havíamos falado antes, né, o nosso tema de hoje vai ser, né, o espírito após a morte, ele pode se manifestar sobre a matéria? Na realidade é uma pergunta, né? Então essa pergunta, à primeira vista, ela pode parecer cercada de mistério, né? Afinal, nós estamos acostumados a pensar, né, através até da nossa criação, da nossa cultura, nós estamos acostumados a pensar que a morte, né, é como uma separação definitiva. Morreu, tudo acabou. Mas graças a Deus, né, segundo a doutrina dos espíritos, a vida continua. E o espírito, longe de desaparecer, ele vai manter a sua individualidade, a sua consciência e, mais do que isso, ele vai continuar presente, né? Embora invisível, muitas das vezes, aos nossos olhos, né? Muitas pessoas elas acham difícil compreender como um espírito que não possui mais esse corpo físico poderia agir sobre o mundo material. Mas essa resposta, né, que parece um mistério, ela começa a nos ser revelada quando nós conhecemos a verdadeira natureza do espírito,
né? Nós da doutrina espírita, nós sabemos que nós, na realidade, nós somos espíritos, nós não somos esse corpo de carne, nós somos espíritos, nós fomos criados por um Deus justo, né? Soberanamente justo e bom. Ele nos criou todos iguais, simples e ignorantes, no sentido de não termos conhecimento, e nós, através da nossa existência, através das nossas vidas sucessivas, através da reencarnação, nós vamos aprender e nós vamos desenvolver. Então o espírito, é importante saber que ele existe, né? Ele vive em dois mundos, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Então vai haver sempre o quê? Essa interação entre esses dois mundos, né? Então o espírito vai poder agir nesses dois mundos. E também é importante, para nós podermos falar, né, dessa influência dos espíritos, como ele vai agir nesse mundo material, é importante nós falarmos do quê? Do papel do perispírito, esse corpo sutil que permanece, que serve de ligação entre nosso corpo material e o espírito, né? Então ele permanece mesmo após o quê? Mesmo após esse desencarne, a morte do corpo físico. Se nós formos lá em Kardec, né, Allan Kardec, ele vai explicar que o espírito não é uma abstração, não é um corpo indefinido ou um pensamento vago, mas um ser real com formas e com limites e com capacidade de agir, tanto nesse mundo material quanto no mundo espiritual. E mais, ele chama a atenção, né? O espírito, ele não está sozinho, né? Ao nosso redor, tanto encarnado quanto desencarnado, nós vivemos cercados por uma população de espíritos. Como eu falei, encarnados e desencarnados, né? Esses espíritos desencarnados são espíritos o quê? Invisíveis a olhos nus, muitas das vezes para a gente, né? Por quê? E esses espíritos, muitas das vezes, eles nos acompanham, nos inspiram, né? Ou, em alguns casos, até buscam se manifestar diretamente. Por isso, hoje, convidamos todos vocês, de uma maneira, a refletirem com a mente aberta e o coração sereno, né? Fazer essa reflexão sobre a atuação dos espíritos. E vamos juntos, né, compreender, na realidade, ou melhor, tentar compreender como que vai se dar essa relação entre esses dois mundos, né? O mundo visível e o mundo invisível, entre os seres que vivem na Terra e os seres que vivem na espiritualidade. E, acima de tudo, como o perispírito, né, que é esse elo entre o espírito e a matéria, torna possível aquilo que muitos acham que um milagre, mas que a luz da doutrina espírita, né, a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer esses milagres, entre aspas, são apenas o quê? É apenas um desdobramento das leis naturais ou das leis divinas. Então, que possam ser todos muito bem-vindos, né, a essa jornada de conhecimento, fé e razão, acima de tudo, né, essa fé raciocinada que a doutrina espírita ela nos convida constantemente à reflexão ou reflexões sobre a natureza do espírito e suas possibilidades de ação mesmo após a morte do corpo físico. E uma dessas reflexões, como eu já disse antes, né, é o nosso tema de hoje, que na realidade é uma pergunta. O nosso tema é o espírito, após a morte, ele pode se manifestar sobre a matéria? Então, esse questionamento nós temos, né, como objetivo, ao final dessas reflexões de hoje, que todos nós possamos, pautado na teoria dos espíritos, da doutrina espírita, responder essa pergunta. Então, esse questionamento, longe de ser apenas teórico ou filosófico, ele está ligado a um número muito grande de fenômenos observados e registrados na história, não só do espiritismo, mas na história como um todo. Especialmente, né, quando a gente fala do espiritismo, especialmente no que se refere o quê? À chamada
mediunidade, né, e as manifestações espirituais. Então, para compreender essas possibilidades, é necessário entender que o espírito ele não perde a sua individualidade nem sua capacidade de ação após o desencarne, após a morte do corpo físico, vamos dizer assim. A sua ferramenta principal de interação com a matéria, em qualquer plano espiritual ou material, é o quê? É o perispírito. Como eu falei, o perispírito é um invólucro fluídico, sutil e flexível que liga o espírito à matéria e permite o quê? Que o espírito possa interagir com todo o ambiente ao seu redor. Nós não podemos esquecer que o espírito, né, é o ser inteligente da criação. Ele é dotado de vontade e pensamento. Né? Vamos guardar bem essas duas palavrinhas, né? Vontade e pensamento. Então, esses elementos não apenas são expressões subjetivas, mas, como eu posso falar, são verdadeiras forças, né, que vão atuar a todo momento na criação. Lembrando que nós somos criaturas criadas por Deus. Jesus, quando veio à Terra, né, quando ele encarnou no nosso planeta, ele nos apresentou Deus como Pai. Então nós somos filhos de Deus, então nós somos filhos do Criador, então nós somos co-criadores, então nós somos seres, forças atuantes na criação e na transformação da realidade. Então a doutrina espírita, ela vem nos trazer isso, ela vem nos relembrar exatamente o que? Esses ensinamentos de Jesus, que Jesus já nos trouxe há mais de 2000 anos atrás e nós ainda temos uma certa dificuldade de entendê-los. Então a doutrina espírita nos ensina que quando o espírito impulsiona a sua vontade sobre o fluido cósmico universal, o que é esse fluido cósmico universal? É a matéria primordial do universo. Então ele pode produzir os chamados efeitos físicos, como o movimento de objetos, e os efeitos inteligentes, como comunicações organizadas e conscientes. Então, assim, nós podemos dizer que a vontade do espírito é o ponto de partida para toda a ação do espírito sobre a matéria. Então, o pensamento é energia, né? Eu costumo sempre dizer, o pensamento é forma. Por quê? Quando eu penso, por exemplo, no navio, automaticamente eu crio a imagem do navio na minha mente, eu consigo visualizar. Quando eu penso numa igreja, quando eu penso num carro, eu visualizo. É uma forma de matéria menos densa, que eu não consigo pegar, mas o espírito, ele consegue perceber. Então o pensamento, eu posso falar que é energia viva, criadora, e quando canalizada com certa intensidade em direção focada, ela é capaz de atuar além dos limites do corpo físico. Então, nós não podemos esquecer, quando nós estamos falando de mundo material e mundo espiritual, o espírito, ele pode, né, se encontrar nesses dois mundos. Ele pode estar no mundo material, encarnado, como nós, ou pode estar no mundo espiritual, ou no plano espiritual, desencarnado. Em ambas, ele mantém o quê? O perispírito, que é esse corpo fluídico, como eu já falei, né, intermediário entre a matéria e o espírito. Este envoltório fluídico, né, ele não é um detalhe que não tem muita importância, não é um detalhe secundário. Ele é o verdadeiro, ele é responsável, né? Ele é o verdadeiro instrumento de ação do espírito sobre a matéria. Então, durante a reencarnação ou encarnação, o perispírito, ele vai ligar o corpo físico e permite que o espírito controle o quê? Os seus movimentos, sentimentos e pensamentos. Então, o espírito
que nós somos espíritos, ele veste uma roupagem, vamos dizer assim, que é esse corpo físico, e quem vai interligar o espírito, que somos nós, com essa roupa, a matéria, vai ser o quê? O perispírito. Então, após, né, a desencarnação, né, após o desencarne, o perispírito ele continua a ser esse meio de expressão, de interação do espírito com o plano espiritual e, eventualmente, com o plano material por meio, né, através das manifestações. Né? Então, a criação divina, nós não podemos esquecer que ela é única. Embora se manifeste em diferentes níveis de vibração, tudo o que existe provém dos 3 elementos fundamentais da natureza. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 27, que ele fala, né, que o universo existe Deus, Espírito, que é o princípio inteligente, e matéria, que é o princípio material. Então o universo ele é composto, né, por Deus, Espírito e matéria. Então, assim, tanto no plano espiritual como no plano material, são expressões da mesma origem, variando o quê? Apenas a densidade e a sua vibração. Então o espírito, ele é o mesmo. O que vai variar vai ser exatamente o quê? Esse corpo material. Essa compreensão, esse entendimento, ele é essencial para que nós possamos aceitar que o espírito ele pode agir nesses 2 planos. Pois tudo pertence o quê? Tudo tem a mesma origem, tudo pertence à mesma natureza universal, apenas em estados físicos, vamos dizer assim, diferentes. Né? Como exemplo, a gente pode ver a água. Né? A água, nós podemos encontrar água no estado sólido, não é isso? Em forma de cubinho de gelo, por exemplo. Nós poderíamos encontrar água no estado líquido, que é aquela que escorre da torneira, e nós podemos encontrar água em estado de vapor, que é aquela que sai da pressão, da panela de pressão. Quando a água está fervendo, ela vai o quê? Evaporando. Então, mas a água continua sendo o quê? 2 moléculas de hidrogênio, 1 molécula de oxigênio. A água continua sendo o quê? A mesma. A matéria também pode se apresentar, né, de várias formas, essa matéria. Né? Ela pode se apresentar de forma mais ou menos densa, mas sempre vai ser o quê? Vai ser a mesma matéria. O perispírito, ele é semimaterial e não tem uma forma constante. Né? Então, o que quer dizer isso? O perispírito ele pode mudar de forma, ele pode se expandir, ele pode se contrair e ele pode até mesmo imitar a aparência de um corpo físico, em que em algum momento ele teve, né, quando ele estava encarnado. Então, incluindo sinais e marcas particulares em função das características deste corpo. Isso é observado, muitas das vezes, né, em manifestações mediúnicas, onde o espírito se apresenta visivelmente aos médiuns videntes, né, ou se manifesta com características que servem para que esses médiuns possam reconhecê-lo de alguma maneira. Então, essa flexibilidade de forma do perispírito é essencial para que o espírito possa interagir nesses diferentes ambientes, tanto espiritual quanto material, se adaptando conforme o quê? As suas necessidades. E o que vai definir isso, o que vai definir o perispírito, vai ser exatamente o quê? O grau de evolução do espírito e o status do planeta que ele habita. Por quê? Ele vai usar a matéria para formar o perispírito e a matéria para formar o corpo material, essa veste que ele vai vestir. Ele vai utilizar o quê? A matéria do planeta em que ele habita. Então, dependendo da evolução, o grau de evolução em que ele se encontra, e dependendo do planeta em que ele habitou, né? Então, isso
Esses dois pontos são fundamentais para quê? Eles servem de referência direta para o estado desse perispírito. Então, espíritos mais evoluídos, eles possuem o quê? Perispíritos mais sutis, mais luminosos. Enquanto espíritos menos evoluídos apresentam envoltório nessa roupagem mais densa, mais grosseira. Então, o ambiente onde o espírito se encontra também contribui o quê? Na formação e nas propriedades do seu perispírito. Nós não podemos esquecer isso. Assim como as roupas que nós vestimos, né? E nós vamos adequá-las ao clima em que nós vivemos. Se nós vivemos num clima mais ameno, colocamos roupa mais fresca. Se nós vivemos num clima mais frio, nós vamos usar roupas mais pesadas, mais densas. Então, portanto, o perispírito, nós não podemos esquecer que é uma expressão viva do grau de adiantamento moral e intelectual do espírito. Então, a gente fala muito, né, nesse adiantamento moral e intelectual do espírito. Quando nós falamos nesse adiantamento moral e intelectual do espírito, nós estamos nos referindo o quê? Às leis divinas ou às leis naturais. Lembrando que as leis divinas, elas são divididas em leis físicas e leis morais, né? As leis físicas são tratadas pela ciência, pelas ciências, vamos dizer assim, que vai nos dar o quê? O nosso aprendizado intelectual. E as leis morais vai ser tratada pelo espírito, que vai dar o quê? O nosso desenvolvimento moral. Mas se nós voltando aqui, né, ao nosso ponto de partida, mas como exatamente o espírito atua, né, nós podemos pensar assim, como exatamente o espírito atua sobre a matéria em nosso mundo físico, já que nós sabemos que ele mesmo desencarnado, ele está no mundo espiritual, ele tem aquela matéria menos densa, como é que ele consegue atuar? E aí, né, nós podemos dizer o seguinte, que isso vai acontecer pela combinação dos fluidos. Que fluidos esses? O espírito, ele vai usar elementos do seu próprio perispírito e ele vai unir esses elementos aos fluidos vitais de um médium encarnado. E em seguida, ele vai interagir com o chamado fluido cósmico universal, né? Nós não vamos entrar fundo aqui o que é esse fluido cósmico universal, é a matéria, né, do universo. Nós não vamos entrar porque, né, o nosso tempo daria uma outra, né, vamos dizer assim, tema para nós ficarmos aqui reflexionando. Então, o que é importante saber é que essa combinação ela vai ser, vamos dizer assim, impulsionada pela vontade do espírito, dando origem exatamente aos chamados fenômenos físicos e os fenômenos inteligentes. Então, o médium, ele tem um papel de extrema importância nesse processo. Por quê? Porque os seus fluidos mais densos e afinados ao plano quê? Então, mais densos e de acordo com o plano material, serve como elo facilitador, né? Isso é muito interessante. O médium, ele por ter, né, essa matéria mais densa, né, o que ele vai fazer? Ele vai servir como um facilitador entre o espírito e essa matéria desse mundo que nós habitamos. Então, isso pode acontecer mesmo sem a ocorrência do médium. Nós não podemos esquecer isso. Isso também pode acontecer mesmo sem a influência do médium. Quando vão ocorrer os chamados fenômenos espontâneos, como está lá no livro dos médiuns, né? O Espiritismo, ele nos ensina que não há milagres, não há o maravilhoso. São apenas o quê? São apenas desenrolar desenrolar das leis da natureza. São apenas desenrolar dessas leis que nós ainda não conhecemos, né? O que hoje nós já consideramos normal, como por exemplo a eletricidade, os campos eletromagnéticos, né? Muitas das coisas, muitos dos fenômenos físicos que nós conhecemos hoje, um dia ele já foi visto como sendo o quê? Mágico, misterioso, o próprio eclipse, né? Os raios, os trovões, né? Isso tudo, quando nós não tínhamos uma explicação para isso,
nós consideramos isso como fenômenos paranormais. Então, o desconhecido, né? E o desconhecido muitas das vezes nos assusta. Então, voltando para cá novamente, a ação do espírito sobre a matéria, nós não podemos esquecer que elas vão seguir as leis, as leis naturais, físicas e morais, que ainda são pouco compreendidas por nós. Mais especificamente, nós estamos falando das leis físicas. Nós temos pouco conhecimento hoje. Conhecemos mais do que lá atrás, mas nós ainda conhecemos pouca coisa do universo, da parte física. Mas tudo está perfeitamente encaixado dentro da criação. É, portanto, natural que o espírito, mesmo desencarnado, ele possa agir sobre a matéria. E isso não é sobrenatural, mas natural, mesmo que seja não seja conhecido para a gente, mas em outro nível de evolução, em outro nível espiritual, existe a compreensão. Então nós podemos esquecer que o espírito é a parte ativa e essencial da obra divina. O espírito é criado, foi criado por Deus para evoluir, e ele não é um ser passivo, como nós falamos lá atrás. Ele é filho de Deus, filho do Criador, então ele é um co-criador. Então o espírito, ele é ativo, O espírito, ele vai atuar, modificar e interagir com todo o universo ao seu redor. O perispírito é seu instrumento de manifestação e expressão, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Então, por isso, nós já podemos responder aquela pergunta inicial. Então, a resposta é sim. O espírito, após a morte, pode se manifestar sobre a matéria. Essa foi a nossa pergunta inicial. Então, a resposta é sim. E essa manifestação, ela ocorre através do quê? Das leis naturais, fluídicas, e da combinação inteligente de energias que a doutrina espírita vem nos ajudando a compreender ao longo do tempo. Finalizando o nosso estudo hoje, nós podemos lembrar as palavras de Allan Kardec, que ele fala, o espírito, ele precisa da matéria para atuar sobre a matéria. E isso se dá pela ação combinada do pensamento, do perispírito e do fluido cósmico universal. Assim, enquanto espíritas e espíritos que somos, nos cabe usarmos o nosso pensamento, que tem uma força que nós ainda não temos a noção, com consciência, nosso perispírito com responsabilidade e nossa existência como um instrumento de amor e progresso, tanto aqui nesse planeta material na Terra, quanto fora dela no mundo espiritual. Então, meus irmãos, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês, um pouquinho do estudo que eu fiz desse tema, da pesquisa. Espero que eu tenha conseguido satisfazer e que eu tenha sido claro nas minhas palavras. Agradeço mais uma vez por estarmos aqui nesse momento, por vocês terem me escutado, e que possamos fazer agora a nossa prece final, mas desde já agradeço mais uma vez. Então vamos para a nossa prece final, dizendo assim: agradecemos mais uma vez, Deus nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, luz que ilumina nosso caminho de aprendizado, fortaleça a todos nós, que ainda somos tão pequenos diante da Tua sabedoria, da Tua bondade, da Tua justiça e de Teu amor. Nos conceda, Deus, a possibilidade de vencermos a nós mesmos pela transformação moral, e que um novo dia possa amanhecer em nossas vidas, cheio de paz e alegria de viver. Muita paz, muita luz a todos, e que nossos amigos espirituais
continue conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.